A gente gostaria de saber o cenário da dengue, efetivamente. A gente sabe que todo ano os casos de dengue, infelizmente, existe um período assim de certo silêncio e aí acaba caindo no esquecimento muitas vezes. Já era previsível a gente ter este ano a ocorrência de mais casos, uma explosão de casos nesse sentido? Já havia um planejamento nesse aspecto? Então, a gente sabe mais ou menos como é o comportamento da epidemia. 2 anos de números baixos e um próximo ano de números mais altos. Esse ano, para nós, ainda está confortável. Né? Alguns municípios menores, aqui da região, exemplo de Mongaguá, por exemplo, tiveram números explosivos. Por quê? A cada ano a gente precisa saber qual é o vírus que está circulando. Nesse momento, circula na Baixada Santista e no estado de São Paulo, 92% é o vírus tipo 1, que é o vírus que já atingiu a maioria das pessoas. Ou seja, aqueles que já tiveram o vírus tipo 1, eles têm o que se chama de imunidade homóloga duradoura. Eles não vão ter mais essa doença. Então isso nos dá uma falsa impressão de que a situação está controlada. Ano após ano, quando a gente tem números baixos, a gente mede também os mosquitos, 3 vezes ao ano. E os números de mosquitos são alarmantes. Para se ter uma ideia, quando a gente chega ao índice 1 de mosquitos, quer dizer que a gente tem mosquito suficiente para haver transmissão da doença. Até o índice 4 é possível de ter epidemia. Nosso índice, por exemplo, em janeiro medido deu 5,3. Ou seja, nós temos muito mosquito. Se nós não temos tantos casos, é porque o vírus que está circulando, ele já conferiu imunidade à maioria da população. Então a população faz o quê? Relaxa. Porque hoje, nós entramos em epidemia ontem em São Vicente, 351 casos. Nós temos mais do que isso, com certeza. Porque existe uma subnotificação que é natural em todos os sistemas de saúde. Né? De pessoas que não vão ao médico, né? Que se automedicam, de pessoas que vão e não são notificadas. Ou seja, isso aí são casos confirmados. Fora uma lista enorme de suspeitos que a gente tem com o sangue a confirmar. Agora, a partir de ontem, não se faz mais o exame. Não precisa, vai pelo critério clínico epidemiológico. Se o médico perceber que existem febre associada a qualquer um dos outros 2 sintomas, já é dado como dengue. O exame, para saber se é dengue ou não, ele não tem importância pro paciente. Ele tem uma importância estatística. O que é importante, eu não sou médico, né? Mas a gente acompanha isso, eu faço isso há muito tempo, há 20 anos. O que é importante é o hemograma. É o indivíduo ser monitorado através do hemograma para ver alguns espectros biológicos mensuráveis no sangue e saber se esse indivíduo vai ter a dengue clássica, se ele vai ter a febre hemorrágica da dengue ou se ele vai ter a DCC, que é a dengue com complicação. Nós vivemos um momento em que as pessoas têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatias. E muitas vezes isso, com o quadro de dengue, se agrava. E somente o médico é o único profissional que consegue avaliar e triar aquele que tem que ser acompanhado e aquele que pode voltar para casa e fazer o tratamento normal, descansar, se hidratar, né, tomar o antitérmico e assim por diante. Então, a gente sabe, a gente prevê que o ano que vem, para São Vicente, vai ser um ano difícil. Se a gente não fizer um bom trabalho esse ano, o ano que vem vai ser um ano difícil.